Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre mais dois filos aí do reino animal. O filo Annelida, né, o filo dos anelídeos e o filo Molusca. Vamos falar tudo sobre esses dois filos aí do reino animal dos invertebrados. Antes de começar a aula, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no canal Biologia Legal, que se inscreva, que deixe seu like, que deixe seu comentário e também compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais para ajudar aí na divulgação do nosso trabalho. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula e vamos começar falando sobre os anelídeos. Os anelídeos são animais aí que vão possuir o corpo todo segmentado, todo dividido em anéis, daí o termo anelídeos. Esses anelídeos vão possuir como características principais que eles vão ser animais. Eu vou encontrar anelídeos tanto de ambientes aquáticos quanto de ambientes terrestres. Os anelídeos de ambiente terrestre vão viver em ambientes terrestres úmidos, sombreados, vão possuir tamanhos variados, ou seja, eu vou ter anelídeos pequenininhos e anelídeos de grande tamanho, tá? E possuem simetria bilateral, que é aquele tipo de simetria que se cortarmos o animal ao meio, eu vou ter duas partes iguais, como se fossem reflexo aí em um espelho. Então os anelídeos vão ter também esse tipo de simetria bilateral. Eles possuem agora sistema digestório completo, ou seja, sistema digestório com local de entrada dos alimentos e um local de saída dos dejetos. Então ele vai ter boca, onde entra os alimentos, e o ânus, onde vai sair os dejetos que não foram absorvidos aí pelo organismo. Nos anelídeos vai ocorrer a digestão extracelular. Então a digestão já é igual à nossa digestão. Extracelular ocorre toda dentro desse sistema digestório, dentro do tubo digestório. Esses anelídeos vão possuir tecidos verdadeiros, tá? Então a novidade evolutiva aqui nos anelídeos vai ser justamente esse sistema digestório completo e a digestão extracelular, somente extracelular. Vão possuir aí um sistema circulatório, tá? Sistema circulatório que também vai ser uma novidade aí, no caso, na evolução dos animais. Eles vão possuir os vasos sanguíneos e vão possuir a hemoglobina. A hemoglobina nada mais é do que um pigmento aí que vai transportar os gases respiratórios pelo sistema, pelo corpo do animal. A circulação pode ocorrer fechada, né, quando ocorre dentro dos vasos sanguíneos, ou circulação aberta, quando ocorre aí fora dos vasos sanguíneos. Então aqui eu tenho, no caso aqui é o corte de uma minhoca, mostrando os corações aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 corações, tá? Nesse caso da minhoca. Eu vou ter os vasos sanguíneos aqui na parte dorsal, na parte de trás das costas do animal, e na parte ventral também vou ter vasos sanguíneos que vai estar fazendo aí, sendo bombeados o sangue aí com a hemoglobina dentro desses vasos sanguíneos. Vão possuir um sistema nervoso ganglionar, tá? Ainda vão ter vários gânglios esparramados pelo corpo, porém já tem um gânglio cerebral, tá? Um cérebro bem primordial, um gânglio um pouquinho mais desenvolvido do que os demais gânglios esparramados pelo corpo. Porém ainda é um sistema nervoso ganglionar. Esse sistema nervoso ganglionar vai estar coordenando todas as atividades motoras do animal, reflexos. Vão possuir células fotossensíveis, tá? Que vão estar percebendo se é calor, se é claro, se é escuro, se tem sol ou se não tem sol. Para esse animal aí sempre estar buscando o local mais apropriado para a sua sobrevivência. Vão possuir também um sistema excretor e possuem respiração cutânea. O que quer dizer a respiração cutânea? É a respiração que ocorre através da cutis, através da pele desse animal. Então ele vai respirar, ele vai fazer as trocas gasosas por toda a sua superfície corporal, aí, pela sua pele. Isso quer dizer respiração cutânea. Vamos falar da reprodução sexuada nos anelídeos. No caso da reprodução sexuada, esses animais vão ser organismos aí monóicos,
como no caso aí das minhocas, tá? Eles vão ser organismos monóicos, né, e vão fazer a fecundação cruzada. Nesse caso, então, eles são hermafroditas. Eles têm os dois órgãos copuladores, masculino e feminino. Porém, eles fazem a reprodução cruzada, tá? Na hora de reproduzir, eles vão fazer essa acrobacia aqui, né, encaixando o órgão feminino no órgão masculino do oponente, do outro organismo, tá? E eles vão possuir uma estrutura chamada de clitelo. Clitelo é uma estrutura que une os anelídeos durante a reprodução, local onde vai estar o quê? Onde vai estar esses órgãos reprodutivos aí dos anelídeos. Então, eles fazem uma espécie aí de um 69, né, para fazer a cópula, né, porque se eles se encostassem cabeça com cabeça, iria estar em órgão sexual masculino com masculino e feminino com feminino. Por isso que eles fazem essa acrobacia aí, né, encaixando, fazendo a reprodução sexuada, a fecundação cruzada, tá, nos anelídeos. Vamos falar um pouquinho da classificação dos anelídeos. Vai ter alguns critérios para classificar os anelídeos. O primeiro deles é se eles possuem cerdas ou não, a presença ou a ausência de cerdas. O segundo critério é a quantidade de cerdas. E eu vou ter aí as principais ordens dentro dos anelídeos, que é a ordem dos oligoquetos, a ordem dos poliquetos e os aquetos ou irudíneos. Vão ser então 3 ordens. Vamos começar falando da ordem oligoqueta. Essa ordem oligoqueta é a ordem aí das minhocas. Eles vão possuir poucas cerdas por anel, tá? Não tem cabeça diferenciada, porém vão ter um sistema digestório aí com um papo e com uma moela, um sistema digestório já bem complexo, tá? Para fazer a digestão, fazer o trabalho de digestão, sistema digestório completo. Vamos falar da ordem dos poliquetas. Poliqueta significa muitas cerdas por anéis, tá? São chamados aí de parapódios. Essas cerdas, né, vão formar uma espécie de um pezinho ali, que vai ajudar ele a se arrastar aí no ambiente marinho, tá? Os parapódios são então expansões corporais de onde vão sair as cerdas desse corpo, desse animal aí, dos poliquetas. E a ordem aqueta ou a ordem dos irudinhos, onde vou ter aí os sanguessugas. Eles não vão possuir cerdas e vão possuir ventosas que vão ser usadas para fixar esse animal aí no corpo de um outro animal, para ele estar sugando o sangue desse animal, inclusive nós. Então, os irudinhos, as sanguessugas, vão ser hematófagos, ou seja, vão estar se alimentando de sangue. Vamos falar agora dos moluscos, né, do filo moluscos. Aqui está uma lesmona toda bonitona aqui, andando aí no meio do jardim, né? Então vamos falar dos moluscos. Os moluscos são animais que possuem um corpo mole, tá? E a sua maioria vai possuir uma concha calcária cobrindo, que serve de casa, de moradia para esse animal. Porém, alguns não possuem essa concha. Então vamos falar das características gerais dos moluscos. Eu vou possuir moluscos aquáticos, como os mexilhões, e terrestres, como a lesma, tá? Nos de ambiente terrestre, esses moluscos de ambiente terrestre vão sempre procurar ambientes úmidos e sombreados para viver, o que vai evitar aí a desidratação do corpo deles e a morte deles. A concha, quando existe, serve para proteção e também para evitar a desidratação desse animal aí no ambiente. O corpo dele vai ser segmentado em cabeça, pé e massa visceral, né? A cabeça onde vai estar os olhos, o pé, a parte que toca o solo, que serve, né, para locomoção, e a massa visceral, onde vai estar as vísceras desse animal. A pele desse animal é mucosa, ou seja, secreta muco. Esse muco vai servir para proteger ele e também serve para locomoção. Ele vai estar secretando aí pelo pé, pela pele do pé, esse muco, e vai estar deslizando sobre esse muco, né? Então essa pele mucosa vai facilitar a locomoção desses moluscos no ambiente terrestre. E eles possuem também tecidos verdadeiros.
Eles vão ter um sistema digestório completo, tá? Continuam aí nesse sistema digestório, vai começar aí na cabeça, né? Passando por toda a massa visceral até a saída, né? No chamada de ânus, aí onde vai ocorrer a saída. Eles possuem um sistema respiratório branquial em alguns, nos aquáticos, e sistema respiratório pulmonar nos moluscos de água terrestre. Então esse aqui é um molusco de água terrestre. Então por que eu sei que ele é um molusco de água terrestre? De ambiente terrestre? Por causa da concha? Não. Ele é de ambiente terrestre porque ele possui pulmão, tá? Isso que vai diferenciar aí um molusco de ambiente terrestre de um molusco de ambiente aquático. Eles têm o sistema circulatório fechado, tá? Ao contrário do grupo anterior lá, que tinha sistema circulatório aberto e fechado. Aqui eles vão ter o circulatório fechado, vão possuir a hemocianina, que é um pigmento respiratório, um pigmento também responsável pelo transporte dos gases, que vai se unir aos gases respiratórios. Vai possuir um sistema nervoso ganglionar, né, com gânglios cerebral, com gânglios pedal, que vai estar aqui nos pés, e gânglios visceral, que vai estar dentro da massa visceral. E vai possuir olhos e tentáculos, né, já vai possuir esses olhos um pouco mais desenvolvidos, sempre aqui próximo aos tentáculos aqui na cabeça, tá? Que vai estar servindo tanto os olhos quanto os tentáculos para observar o ambiente, para se locomover dentro do ambiente. Vamos falar da reprodução aí dos moluscos. Eu vou encontrar moluscos monóicos e moluscos dioicos. Porém, a fecundação deles vai ser externa e vai ocorrer o desenvolvimento indireto. Ou seja, os moluscos vão passar pela fase larval, pela formação de larvas a partir dos ovos, e depois essas larvas se transformam aí em moluscos adultos. Então, fecundação externas é o que? É quando ocorre o encontro dos gametas masculino e feminino fora do corpo do animal. Ambos, a fêmea e o macho, lançam os gametas no ambiente externo do corpo e ocorre a união deles ali fora. E o desenvolvimento indireto é a formação de um estado larval antes da forma definitiva, antes da forma adulta da espécie. Vamos falar da classificação. Os principais critérios de classificação é a forma e o tipo de concha, quando existe, né? Quando existe a concha, eles são classificados em gastrópodes, né? Os lamelibrânquios ou bivalves são os que vão possuir duas conchas, como os mexilhões, e os cefalópodes, que possuem uma concha interna, né? Vamos ver então um pouquinho sobre cada um deles. A classe dos gastrópodes inclui as lesmas, os caracóis e os caramujos, possui uma concha única e espiralada. Então essa é a principal característica dos gastrópodes, possui concha única e em espiral. Vai possuir o corpo dividido em três partes: cabeça, pé e massa visceral, e possui tentáculos aí com olhos, tá? Então os olhos vão estar aqui, ó, nesses tentáculos, tá? O que vai facilitar, já vai ter esse olho já bem desenvolvido, se comparar com os anteriores que tinham océlios apenas. E eles possuem uma espécie de uma boca com vários dentes, e é chamado de rádula. Essa rádula é um tipo de língua, né, que vai estar raspando aí o substrato, retirando um pedaço desse ambiente para que ele se alimente. Então aqui eu tenho a foto de uma rádula de um gastrópode. Continuando, vamos falar da classe aí dos Lamelibranchia, né, dos lamelibrânquios bivalves, que vão incluir aí as ostras e os mexilhões. Nesse caso aqui, eles vão possuir duas conchas, né, uma concha dupla, tá, que se abre e que se fecha. O corpo deles vão ser divididos em apenas duas partes, a massa visceral e o pé. E esses animais vão ser filtradores, todos de ambiente aquático, tanto de água doce quanto de água salgada. Vamos falar um pouquinho da classe aí do cefalópoda ou cefalópodes, que vai incluir aí as lulas e os polvos. Eles possuem o corpo dividido em três partes: cabeça, massa visceral e os tentáculos. Os pés aqui
se organizaram formando esses tentáculos que vão servir aí para eles se locomoverem também para se defenderem, para caçarem. Esses animais aqui, os cefalópodes, possuem olhos bem desenvolvidos, olhos semelhantes aos olhos humanos, né? E passam por um estágio, eles se camuflam muito bem, eles mudam a coloração do seu corpo dentro do ambiente marinho, tanto para se esconder dos eventuais predadores, quanto para criar uma emboscada para pegar a sua presa, os peixes que eles vão se alimentar. Então eles são excelentes camufladores aí no ambiente marinho. Essa foi a nossa aula aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, o seu joinha, de compartilhar com seus amigos das redes sociais. Deixe seu comentário aí, tá? E um forte abraço e até a nossa próxima aula.